Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Bruno, faço parte do JMR, a Juventude Missionária do Rosário. E por meio deste vídeo eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito do jejum. Eu escolhi falar um pouquinho sobre esse tema porque nós estamos nos aproximando da Sexta-feira Santa, que é um dos 2 dias que a igreja nos pede o jejum no ano, junto com a Quarta-feira de Cinzas que já passou. Porém, tem muita gente que não sabe disso, não sabe que a igreja nos pede o jejum, não sabe do que se trata ou como fazer. Então eu gostaria de passar um pouquinho para vocês sobre isso neste vídeo. Eu me baseei num vídeo que o Frei Gilson postou recentemente, também falando sobre o jejum. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais, o vídeo dele está bem mais completo. Aqui eu vou falar o básico, então fica a dica para que vocês possam ir lá dar uma olhada, caso queiram saber um pouquinho mais. Qual a diferença de jejum para abstinência de carne, primeiramente? Porque a igreja nos pede abstinência de carne todas as sextas. Porém, a abstinência de carne, você não vai mudar as coisas que você come no dia, as suas refeições. Você apenas vai deixar a carne de lado neste dia. O jejum não, o jejum já é você abrir mão das refeições, baseado no tipo de jejum que você escolher, que são os tipos que eu vou falar aqui. Para a igreja, quem é obrigado a fazer o jejum na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa são os de maior idade, ou seja, 18 anos completos, até os 59. A partir do momento que você completou 60 anos, você não está mais obrigado, e nem se você for menor do que 18. Porém, também você pode fazer se você quiser. É muito importante também. Então, você não está obrigado, mas você é convidado a fazer junto com a igreja. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre 4 tipos de jejum, né? O básico de cada um, só para você saber um pouquinho de cada um. E assim, eu vou começar com o jejum da igreja, que é o mais simples, é o que a maioria das pessoas faz, o que a maioria das pessoas opta. Que é aquele jejum que nós já conhecemos, de uma refeição completa ao longo do dia e 2 pequenas refeições. Ele se trata de você acordar, tomar o seu café da manhã de maneira corriqueira, como você já está acostumado a fazer, e escolher uma das 2 refeições do dia, o almoço ou a janta, para você não realizá-la. A outra você vai comer normalmente, ou seja, se você escolheu almoçar, você vai almoçar normalmente, e a sua outra pequena refeição você vai fazer no horário da janta. Você não vai passar fome ao longo do dia, por isso não é o que a igreja pede, que você passe fome por isso. É um jejum bem tranquilo de fazer. A igreja não estaria mandando todos os fiéis do mundo inteiro fazer jejum nesses 2 dias se fosse algo absurdo, algo que alguém não conseguiria fazer. Então é um jejum bem simples, todas as pessoas podem fazer, não vai prejudicar a saúde de ninguém. Então é um jejum bem simples e é o que a maioria das pessoas fazem. Porque o próprio nome dele já diz, o jejum da igreja é o mais comum entre os fiéis, né? O segundo é o jejum a pão e água, já é um jejum um pouco mais difícil de fazer. O nome dele também já é autoexplicativo, né? Quando você tiver fome, você vai comer o pão. Quando você tiver sede, você vai beber água. Já é um jejum mais difícil, você não vai ter a sua refeição completa, nem o almoço, nem a janta, você vai ficar à base de pão. E não é aquele pão cheio de coisa dentro, não, é o pão normal, o pão, só o pão, não é o pão na chapa, não é o pão com molho, nada disso. E a água quando você tiver sede. É importante que se tome muita água para fazer esse tipo de jejum, porque para você se manter hidratado e ter a energia suficiente, já é um jejum mais complicado. O terceiro tipo é o jejum à base de líquidos. Ele já é mais difícil ainda, né? Você pode ver que o degrauzinho está subindo aí. Você vai passar o dia à base de líquidos, praticamente. Você vai tomar sucos, você vai tomar chá, você vai tomar água, lógico, você vai tomar caldos, você pode tomar um caldo, porém é o caldo, não é a sopa cheia de coisa, não é a canja cheia de coisa, não é vitamina cheia de coisa, não. É suco, caldo, chá, essas coisinhas líquidas, nada físico. É um jejum mais complexo, já um pouquinho bem mais difícil de fazer do que os outros. E o último tipo de jejum é o jejum completo, que é aquele que você vai passar o dia à base de água. Você não vai comer nada e você não vai beber nada que não seja água.
já é um jejum mais drástico, um jejum mais extremo, bem mais difícil de fazer. Quem já está acostumado, já fez, já está com o organismo preparado para isso, consegue. Mas, por exemplo, não é indicado para quem está começando fazer esses jejuns mais drásticos. É indicado começar lá do simples, o jejum da igreja. Quem já está acostumado a fazer o jejum da igreja, quiser avançar para o jejum a pão e água, mas quem nunca fez, não é aconselhável começar pelos mais drásticos. Não seja aquela pessoa que já quer começar do mais difícil. Comece pelo simples, comece pelo básico, entendeu? E, gente, basicamente são vários outros tipos de jejum. Aqui eu trouxe apenas 4 para vocês. Porém, fica o convite, fica o recado. A igreja nos pede 2 dias por ano. Nós temos 365 dias no ano. 2 dias de jejum não é muita coisa. A quarta-feira de cinza já passou, então tá aí a sexta-feira santa. Quem estiver vendo esse vídeo não conhecia, não sabia da obrigatoriedade do jejum, agora já sabendo, se prepare, faça o jejum, é importante. Nossa Senhora, nas aparições dela, pedia a penitência. O jejum é um tipo de penitência, é um tipo da gente controlar nossos impulsos, né? Da gente ficar ali o dia inteiro beliscando as coisinhas da geladeira, beliscando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Então que nós possamos fazer esse esforço. Não é nada absurdo fazer. O jejum da igreja é algo tranquilo, você nem percebe praticamente que você está fazendo jejum. Então fique o convite. Agradeço a vocês que assistiram esse vídeo. Deem o like, olhem lá no canal do JMR, procurem outros vídeos lá, tem muita coisa lá que vai ajudar vocês, que vai passar informações para vocês. Caso alguém queira saber um pouquinho mais sobre os tipos de jejum, um vídeo mais complexo, deem uma olhada lá no vídeo do Frei. E é isso, galera. Agradeço. Fiquem todos com Deus. Obrigado.